Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Nossa, que peso, né, galera, pra passar. Que tensão, cara. Não sei vocês, mas eu estava realmente tenso, com medo do Galo aprontar nessa quarta-feira. E é impressionante como esse Galo, esse futebol tem impacto nas nossas vidas. Quando essa luzinha tá acesa aqui indicando que o Galo ganhou, é uma semana muito mais leve. Aliás, lá por falar em luzinha, na KTO hoje tinha uma odd especial para o Galo ganhar e com mais de um gol na partida. O Galo marcar mais de um gol na partida. Quem clicou nessa aí se deu bem demais. Aliás, nas Olimpíadas agora tá chovendo de condição de odd especial lá na KTO. O link está aqui na descrição do vídeo. Quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com o 2 no final. Ô turma, minha mesa tá com, sei lá, 40, 50 copos aqui do Hulk, dos últimos jogos do Atlético. Tem copo que acende quando você coloca líquido dentro. E o que tá pegando? Pô, galera, eu acho que quem curte meu trampo vai ficar felizão semana que vem, sabe? Esses aqui são os de hoje, ó, Galo e CRB. São vendidos na arena da Arena MRV ou no site copodogalo.com.br. São colecionáveis, né? Semana que vem eu vou viver algo muito especial mesmo. E isso exige muita dedicação antes, cara. Tudo que a gente vai fazer que é muito grande exige até uma parte mental que eu trabalho e tal. Eu não posso falar muito, mas semana que vem tem algo especial que tem me tomado muito tempo. Então por isso eu não tenho sorteado para os membros dos copos, mas cara, tem para sortear aqui para uns 12 membros do canal. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar tudo pro Joãozinho, que é meu braço direito aqui no Camisa 12, e ele vai sortear para vocês e ele vai despachar por correio também. Beleza? Dados os recados, coletivo do Milito, inverteu hoje. Nos últimos vídeos eu falei de coletivo do Milito mais pro final. Das últimas palavras dele, uma coletiva muito boa. Não é o Fael quem está falando, não é o jornalista X, não é o atleticano de arquibancada, não é um torcedor rival assistindo o jogo do Galo. O Milito falou, eu controlei melhor o jogo. O Atlético, o time do Atlético, cara, é muito copa, eu tô com medo de derrubar tudo aqui. O time do Atlético hoje controlou muito melhor o seu ímpeto, a partida, soube agir com inteligência. Ou seja, pode você falar assim, Fael não mudou nada em relação ao CRB e Criciúma, a diferença é que hoje a bola entrou e o Galo ganhou e está classificado e você está de bom humor. O Milito na coletiva, ele analisa que controlou melhor a partida, que controlou melhor os ataques e defesas. E, aliás, é interessante que tinha um copo desse do CRB, vamos usar o do Hulk aqui, ele usa de exemplo na mesa tudo de como o time dele funciona ou como ele quer que funcione. Mas ele fala, nós controlamos melhor. E gravando o vídeo agora depois de meia-noite, por quê? Eu queria saber, eu imaginei já por isso já fui direto nessa pesquisa específica, eu imaginei que um ponto hoje tinha sido fundamental para que o Milito mudasse o time, a forma como o time funciona. E um cara que foi pouco citado nas análises, eu voltei para casa ouvindo rádio, conversei com alguns torcedores e ninguém citou esse cara. O Alan Franco, que apareceu, que poderia ter feito um gol contra o CRB, que justificaria a presença ali dele, um elemento surpresa na área. Teve uma chance contra o Criciúma, que justificaria talvez ele aparecendo como elemento surpresa na área. Mas o Alan Franco hoje foi volante. Mais do que meia, mais do que armador do time, mais do que homem de área, finalizador. O Alan Franco foi volante. Na minha análise no telão no Lateral Esporte hoje, eu falei, cara, o Alan Franco aqui auxiliando o Otávio, que fica sobrecarregado cobrindo as duas laterais. Elogiei o Otávio nos últimos vídeos aí, mas falei que está sobrecarregado cobrindo as duas laterais, porque naquele momento, além dos zagueiros estarem acima, a gente sempre cita Júnior Alonso acima, mas eu vinha destacando no pós-jogo o Alan Franco de ponta direita. E quando eu pego o mapa de calor e o posicionamento médio do Alan Franco hoje, ele ficou atrás do Otávio.
Então você teve até uma inversão hoje do Otávio distribuindo o jogo, tendo uma liberdade maior, e o Alan Franco sendo um cão de guarda. Você pode fazer em determinados momentos do jogo o elemento surpresa. O curioso é que o Otávio hoje deu uma arrancada já no segundo tempo. Ele lança a bola na ponta direita e ele aparece na área para tentar ser o finalizador. Então hoje você teve essa inversão. Eu estava morrendo de medo do Otávio estourar. Tanto que achei que ia segurar ele até mais cedo hoje. Mas para continuar o raciocínio, você pode fazer isso em alguns determinados momentos. O problema é que o Alan Franco estava sendo ponta direita quase que o tempo todo. Isso com o Júnior Alonso subindo também. Então se você sobe o seu lado direito e coloca o Otávio para cobrir e sobe todo o lado esquerdo, meu amigo, sobrecarregou o sistema, como diria a Pitty, é pane no sistema nesse momento. Então, tudo bem que você tem como referência um time meio de tabela na Série B, mas o Atlético vinha sofrendo com equipes fracas também. Na minha visão, o que teve de diferente foi fundamental hoje para que o Fux pudesse subir, e subiu bastante. O Milito fala sobre isso, que quando o Fux sobe, ele força o marcador a vir dar combate nele. E isso vai gerar espaço na frente. Quase como você tem quando um cara como um Keno, que dribla um cara. Eu falo sempre que quando o Keno girava, driblava, ele obrigava outro cara a sair nele, abrir espaço para quem estava ali. Então você tem um Fux, que quando você planeja a marcação lá na pranchetinha, você não está imaginando um zagueiro carregando a bola na frente. Você tem um Fux obrigando alguém a sair nele, abrindo espaço lá. Mas para que o Fux possa subir, e hoje subiu mais por dentro, o Atlético não avançou tanto seus zagueiros por fora hoje, avançou mais por dentro, você tem o Alan Franco cobrindo ele ali. Se o Alan Franco tivesse o mesmo comportamento que teve contra Criciúma, contra o CRB, o Fux subiria, o Otávio no posicionamento que teria hoje estaria descoberto e o Atlético poderia sofrer aquelas mesmas situações. Apesar que foi um passeio, nenhuma finalização do CRB. Não dá nem para falar que o Everson voltou contra o CRB. Foi um espectador. Se eu, com minha pança de cadela prenha, apesar de estar fiel na academia, estivesse no gol hoje, o placar seria 3-0 para o Atlético do mesmo jeito. Mas esse comportamento do Alan Franco hoje foi o que me chamou a atenção, porque eu fui para o estádio já com um certo olhar para essa volância. Principalmente para esse homem chamado Otávio, que para mim foi disparado o melhor em campo. Disparado. É diferente do Alan Franco, que permitiu que a ideia de jogo e o sistema do Milito funcionasse. Mas o melhor em campo, eu já tinha elogiado o Otávio, como a gente está nessa sequência de jogos, eu tomei um COID de hoje, um antialérgico, eu tomei grog, não estou bom de memória hoje não. Mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu venho elogiando o Otávio, a saída de jogo dele, a distribuição de jogo do Otávio. Acho que não tem que ser o armador do time, mas ter um volante de qualidade, porque sinceramente, eu acho que o Otávio evoluiu demais aqui no Atlético. Nessa saída de bola, nessa construção de jogo, o Otávio evoluiu. Porque chegou aqui e a gente que estava acostumado com o Alan distribuindo o jogo com muita qualidade e de repente perde isso, porque o Otávio, eu sentia que às vezes ele ficava até atrás do adversário, evitando participar dessa construção de jogada, não participava de jeito nenhum dessa construção de jogada, e quando participava ia muito mal. Eu acho que houve uma evolução do Otávio. Fisicamente me parece muito bem, pela sequência eu estava com medo realmente dele estourar, mas fisicamente está bem, está aguentando um jogo intenso, enquanto está em campo se dedica demais, defensivamente cobrindo nesse esquema que todo mundo vai para frente igual um louco, ele cobrindo muito bem, e hoje mais uma partidaça, para mim, o melhor em campo. E eu sempre cito um cara que faz mudar minha opinião, assim, não é sempre que ele faz mudar minha opinião, mas é que eu gosto de ouvi-lo, porque alguns jornalistas da imprensa, o Rafa Miranda no 98 tem um papo muito legal, o Gris lá no programa, assim, citar um monte, mas assim, o Vitor Martins é sempre citado aqui, mas o Panzi é um cara que para mim é disparado o melhor de análise, apesar de vez em quando eu acho que ele é paciente demais. E ele, quando o Galo contratou o Fausto Vera, ele falou da possibilidade do Otávio para o banco,
e do Lianco ir para a direita no lugar do Saravia. Foi quando eu discordei dele. Por quê? Eu acho que a engrenagem do time do Milito funciona melhor com o Saravia pela direita e com o Otávio no meio. E olha só como que o futebol é uma roda gigante realmente, de altos e baixos, que são dois jogadores que não vinham com popularidade tão grande há pouco tempo com a massa. Então, você ter, já citei os volantes, agora eu vou falar dele pela direita, você ter o Saravia, que nunca foi um jogador brilhante, em alto nível, jogando em alto nível, jogou em alto nível com o Milito. Vários jogos em que, naqueles 2 jogos iniciais, em que eu elegi, hoje o Saravia para mim foi o monstro em campo para que o Milito comemorasse a vitória, um resultado positivo, um empate nesse momento. Você ganha com jogada de profundidade, quando necessário, quando você pega um adversário muito fechado. E o Fux, o Lianco ou qualquer outro que passou por ali, o Mariano também, não me convenceu de que o Saravia merecia ir para o banco de reservas. E hoje mais um bom jogo do Saravia, quase também como um zagueiro às vezes, né? Porque quando ele chega, eu confiava mais no Mariano defensivamente e no Saravia no jogo que precisava ter uma explosão lá na frente. O Saravia, já que a gente falou que o Otávio ganhou um pouco dessa ofensividade, evoluiu um pouco, eu acho que o Saravia evoluiu nessa questão de ser mais responsável lá atrás. Outra surpresa na escalação, a presença do Cadu, que eu achei que ia ficar mais escondidinho, como o Igor Gomes ficou nos últimos 4, 5 jogos. E quando eu falo de ganhar uma rodagem, o Cadu, não é que eu quero que o cara esteja suma do Atlético. Eu vou pegar de exemplo um cara que é de um período que eu ia muito para Sete Lagoas ver as categorias de base do Galo. Eu ia lá ver sub-17, sub-20, sub-23. O Galo montou aquele time B, eu fui todos os jogos lá. Deus do céu, até tremeu minha sobrancelha de lembrar. E tinha um cara que era o zagueiro Rodrigão. Esse a turma com uma memória melhor, ou a turma que acompanhava a base vai lembrar. Eu não gostava do futebol do Rodrigão, mas de jeito nenhum. Não vou interromper minha linha de raciocínio aqui não, mas vou segurar esse punho aqui para lembrar de um outro caso. Eu tenho esse stick, gente, tipo, por que eu tô com isso aqui? É porque eu preciso lembrar de tal coisa. O Rodrigão, ele foi emprestado uma vez para segunda ou terceira divisão do Campeonato Mineiro, e teve um cara lá que tirou ele muito rápido, com um atacante baixinho, tava deitando a bola aérea em cima dele. Eu acho que ele jogou aquela Florida Cup pelo Galo em 2017. Nós ganhamos em 2016, nós mandamos um time B para 2017, eu acho que o Rodrigão foi. O Rodrigão, gente, eu não tinha expectativa nenhuma de que fosse vingar. Muita gente do período dele encerrou o futebol, que foi tentar outras coisas na vida e tal. Eu achei que até que o Rodrigão ia ficar em times medianos. O Rodrigão estava no Zenit agora, na Rússia, campeão, atuando, jogou a Copa agora também. Nunca pensei. Tem jogador que depois de uma certa idade ele vai girando, vai adquirindo experiência, evoluindo. A cabeça do jogador de querer evoluir faz toda a diferença. Quem treina ele é a vida, a sorte, meu amigo. O povo lá perto de Manhuaçu, me fugiu o nome lá da cidade do Fábio Júnior, fala que o Fábio Júnior nas peladinhas era horroroso, o último a ser escolhido. E virou um atacante com passagem por diversos times, por diversos gols, e esse mesmo que é comentarista hoje. Então tem isso. Tem um cara que tinha um potencial enorme e depois tem uma queda que é inexplicável. Tantos jogadores a gente já viu assim que depois de certa idade tem uma queda, e tem jogador que depois de certo tempo consegue subir, não consegue ser brilhante, mas consegue ser ali no nível mediano e ter uma carreira longínqua aí por diversos clubes, com bons contratos, que é importante para o atleta também. Lembrei. O Gemerson nas categorias de base, tinha até um outro cara que jogava com ele na base também, mais armário assim. O Gemerson não era uma potência de zagueiro. Você pode não gostar do Gemerson hoje, mas o Gemerson se despontou ali em 2014, segurando a onda na Recopa, jogou muito na Copa do Brasil, jogou muito na temporada 2015, naquele Campeonato Brasileiro, e foi vendido para a França, onde conseguiu seus bons jogos por lá também. Não tinha
uma visão de que seria esse Jamerson que rendeu milhões e milhões para o Atlético. Então, eu não consigo ver esse encanto, tudo isso que o Cadu pode agregar para o time como ver o Milito. Por isso eu queria ver a opinião de vocês. Vocês acham que o Cadu merece uma vaga no time titular? Meu sogro, apaixonado pelo Cadu. Ele quer que o Paulinho saia do time para que fique Bernardo, Scarpa, Hulk e Cadu. O meu sogro é apaixonado por ele mesmo. Ele fica muito bravo que o Nottingham Sport eu não peço titularidade para o Cadu. Eu acho que é um jogador que precisa evoluir muito, é muito novo e está na fase de idade de subir degrau e de evoluir demais. E acho que pode sim evoluir demais. Agora o que vale para o Cadu, o que vale para o Paulinho, o que vale para o Vargas, para o Hulk, para o Bernard, para o Scarpa, para todo mundo. Que é algo que passa despercebido nas vitórias e nas boas vitórias como é hoje. A quantidade de gols que a gente desperdiça. Mas, Fael, você vai chorar no 3-0? É só um alerta de que eu assisto muito futebol e eu tenho a sensação, e talvez eu seja enganado pelo meu sentimento, pela minha paixão, pela minha visão que a gente acha que o mundo gira ao redor da gente, que nenhum time desperdiça tantas boas oportunidades como desperdiça o Atlético. Foi muito gostoso hoje ver mais uma vez em campo o Rubens. Quando o Milito chega no Atlético e nos hipnotiza, nos conquista com aquele futebol, o primeiro tempo da final do Campeonato Mineiro na Arena MRV, o segundo tempo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, e dali para frente ele faz jogos contra Peñarol, contra Cerro Porteño, jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Sport pela Copa do Brasil, em que ele nos cativa. E eu pensava, cara, um jogador que pode... O argentino tem muito disso, né? O Milito fala muito da coletiva da paixão, do fogo, tal. Mas tô falando diretamente com objetividade na bola. O jogador que eu acho que ia conquistar muito o Milito era o Rubens. E vem aquela partida contra o Criciúma e o Rubens tem uma lesão muito séria. Então agora é um processo mais de paciência. Vocês lembram que quando o Arana voltou daquela lesão, ele voltou bem abaixo, mas bem abaixo mesmo do que ele podia apresentar? E eu não sei como vai ser essa etapa do Rubens agora, mas dentro do que nós temos de positivo, daquilo que eu estou falando dos dias em que o time do Milito funcionou, o Rubens é um cara que eu acho que pode agregar muito. E ele entra no momento em que o Galo segura o ritmo do jogo. Eu acho que o Arana caiu ali segurando o ritmo dele, segurando o jogo, esfriando, descansando pelo número de partidas, gramado ruim da Arena MRV. E no mesmo momento ele já tira o Scarpa, depois ele tira o Bernard. Eu acho que estava bem nítido ali que ele estava classificado e poupando esse time. Eu acho que não preocupa. Mas era um momento que o Galo estava segurando o jogo, apesar de ter feito umas jogadas trabalhadas pelo lado esquerdo, que me chamaram a atenção. O Rubens, seja com o Igor Gomes, não lembro se foi o Paulinho que colou por ali, acho que sensação de que não foi o Paulinho, mas teve uma jogada de escanteio, por exemplo, que tem jogador que se aproxima dele ali, voltou um pouco acima do que eu imaginei. Falando um pouquinho fora das quatro linhas, hoje foi um jogo que eu nunca tinha perdido 20 minutos de partida na Arena MRV. No Atlético Goianiense eu perdi uns 10, mas hoje o trânsito pegou realmente. Eu arrependi muito de não ter ido de metrô. Eu queria saber a opinião de vocês aqui no chat que estão frequentando o estádio, como tem sido para chegar. Eu estou encontrando com outros amigos, a gente está rachando o estacionamento da Arena MRV para conseguir parar no estádio e já subir para o campo de uma vez. Pode falar? Se você não quer gastar dinheiro, não vai não, porque é viciante. Porque a hora que você sai do estacionamento, que você já passa ali no viaduto da massa, ali, que você já sai e pega um trânsito tranquilo, você vai ficar maluco. Porque os dias que eu fiquei procurando aplicativo lá depois, pro Barreiro, os caras estavam me cobrando para buscar minha esposa lá. Os caras estavam me cobrando 50 conto até o Barreiro, 60 conto até o Barreiro, não dá. Outra coisa de fora das quatro linhas, a Brahma me chama sempre para ficar no camarote dela lá. E eu fico aqui na metade entre o setor inferior, onde estava camisa 13, a Fúria, as torcidas que ficam ali embaixo, estavam antes. E agora está a loucura. E todas as outras torcidas foram para cima. E hoje eu senti diferente. A Galocura cantou muito tempo. E em alguns momentos a música vinha de cima
e espalhava no estádio. Foi Eu Sei Que Você Treme, o Bota a Cara, o Tudo Frouxo. Espalhava e a loucura parava e, ó, tá tal música. E ia junto. Eu senti uma mudança de comportamento das torcidas e da forma como as músicas estão espalhando com essa galera reunida lá em cima. Só que eu estou num setor específico, e cada setor você vive a experiência de um jeito na Arena MRV. Mais uma pergunta para quem está lá. Como que vocês estão avaliando essa comunicação? Como eu gosto de arquibancada, eu fico sempre observando para lá e para cá. Eu acho que hoje foi um negócio diferente. Eu ainda não sei explicar muito bem a comunicação, o comportamento. A música espalhou de cima, espalhou para o restante do estádio. A princípio, eu gostei muito. E eu torço muito para que estivesse captando aqui, porque meu microfone estava solto e estava apontando para baixo. Vou ter que ir no Adobe Premiere dar um upzinho nesse áudio aqui, porque ele estava para baixo. Aliás, hoje é uma camisa de quando a gente viveu aquela Série B com gente, vamos subir, Galo, rodando a camisa do Mineirão todo. Foi bonito, não foi? É que o CRB assombrou muita gente na Série B e sempre tem uma dicasinha, ou na maioria das vezes tem uma dicasinha no pós-jogo de alguma coisa para vocês observarem. Galo pegou a premiação na Copa do Brasil, pitacos que eu estou dando sobre trânsito e torcida. Eu acho que os clubes tinham que ficar com um percentual maior. Eu defendo muito coisa de jogador de ter o direito da cervejinha da namorada dele, dos beijos na boca dele, mas eu acho que assim, os caras já têm um salário muito alto, tem direito de margem alto, aí tem férias, 13º alto e tal, e ainda pega parte das premiações dos clubes. Nessa eu defendo os clubes, assim, sabe? A gente não, a turma lá do futebol tinha que limitar um pouco. Teve uma pessoa que me falou assim, cara, desses milhões de Copa do Brasil que você vai passando de fase, que você pega de título, percentual muito alto disso vai em bicho. E é só uma pincelada, um devaneio assim de que os clubes precisavam segurar mais. Porque quando você vende um jogador, você tem que pagar para tanta gente que participa, tem que pagar imposto. Quando você compra o jogador, você tem que pagar comissão para um monte de gente. Aí a hora que você ganha dinheiro da premiação, você tem que dividir um pouco mais. Sobre o Davidson, eu até filmei o telão hoje, torcida vibrando que apareceu o Davidson no telão. A hora que eu abaixei o celular, gol do Galo. O homem cheira gol, tanto que a hora que ele apareceu no telão, o Galo fez gol. Nas ruas, o povo falando o tempo todo comigo de Davidson, e eu sinto que muita gente ainda não entendeu um pouco a contratação dele. Que ele vem para preencher a coluna Allan Kardec. Ele não vem para preencher a coluna Hulk, Paulinho. E para preencher a coluna Allan Kardec é muito difícil você fazer abaixo. O Milito precisava que tivesse alguém entregando acima, com uma posição que não tinha no elenco, porque o Allan Kardec era nulo, zero à esquerda nessa parte, nunca querendo ofender a pessoa. O jogador não agrega nada, é um zero à esquerda no elenco. Então, acho que se o atleticano entender que ele não vem para substituir Hulk e Paulinho, que nós não temos dinheiro para ter outro Hulk e Paulinho no banco de reservas, eu acho que a aprovação dele, a aceitação dele vai ser maior. Por isso gostei da contratação, porque a gente não vai precisar subir o Alan Franco. Pode ser que o Alan Franco, terceiro vídeo que eu falo isso, pode ser que o Alan Franco faça gol no Cruzeiro, aparecendo como elemento surpresa na área. Mas para você ter uma fórmula mais certinha, você traz o Davidson para ter essa responsabilidade de ser o homem quando você estiver cruzando a bola na área. O Alan Franco pode fazer gol, balançar azeites, mas você tem que ter o Davidson na área para ser o homem de referência. Quando você estiver cruzando a bola, que o Paulinho sai muito, o Vargas sai muito, o Hulk sai muito, você vai ter esse cara de referência. Curioso que eu achei dele na coletiva, a hora que ele chora eu recorto rapidinho o vídeo ali, o Thiago Fernandes estava filmando, mas o filho ali do jornalista que podia bombar o vídeo está com umas 300 mil visualizações, que ele fala, cara, eu não sou só resenha, eu não sou só piada, eu sou um jogador e tal. Eu acho que a análise está sendo muito de brincadeira. E olha que eu trabalho no Alterosport, que vive disso, da camisa da esposa, do Lulu da Pomerânia, o Devinho que provoca. Eu acho que quando você leva a análise para dentro de campo, do que ele pode agregar para o time do Milito, eu acho que é muito legal. Sobre o Cruzeiro, no sábado, a gente tinha algumas finais, CRB, Cruzeiro, São Lourenço. A gente venceu o primeiro final, eliminando do São Lourenço. E agora vem um jogo muito decisivo, e repito, a mesma coisa de CRB, é um jogo que passa tranquilidade. Se você conseguir um bom resultado para Libertadores, futebol é confiança, futebol é mental forte. Hoje no programa eu falei, a gente precisa de uma vitória convincente contra o CRB,
para ir de cabeça erguida, para fazer o Cruzeiro baixar um pouco a bola dele do lado de lá. E acho até que pelos resultados ruins que viveu o Galo terá mais respeito também, será um pouco mais defensivo, vai baixar esse Alan Franco um pouco como foi hoje, para não ficar tão exposto. Acho que teremos um bom jogo no Mineirão e algo que me incomodava muito, que eu sentia que os jogadores às vezes não entendiam bem o que era o Atlético Cruzeiro. Eu acho que depois que o Cruzeiro ganha na Arena MRV Provoca, esse time do Atlético entra muito na vibe clássico. Eu acho que esse time do Atlético passa a encarar o clássico de uma maneira diferente e pode ter certeza que o Cruzeiro vem mordido porque as redes sociais Atlético e o atleticano ficaram insuportáveis depois do pentacampeonato mineiro e depois da vitória no primeiro turno do Brasileirão por 3-0. Pode ter certeza, apesar de diversas mudanças, que esse time vai vir mordido, vai ter que ter muita vibração, muito foco, e a gente, já que ajustou algumas coisas hoje, precisamos ajustar e principalmente, tem chance, balança as redes, não desperdiça a oportunidade, eu tenho certeza que não será um jogo fácil. Repito, para ir de confiança, de peito erguido, cabeça erguida para o jogo contra o São Lourenço, o clássico será fundamental. Quer saber o que vem semana que vem? Fique de olho nas minhas redes sociais. No mais, gente, muito obrigado a todos vocês por mais um pós-jogo. Até o clássico, até o fim de noite de sábado. Tchau.